Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos nesse tempo do Oséias da tarde para falarmos a respeito do que Deus pensa a nosso respeito. Não é os pensamentos de Deus, a cultura do céu, aquilo que Deus tem para nós, para nos levar adiante dentro dos princípios do reino. O que o Pai tem para nós de recursos espirituais dentro da sua própria palavra. E aí ele vem trazendo para nós as novidades de vida, aí ele vem trazendo para nós aquilo que verdadeiramente ele quer que nós tenhamos como prática de vida para andarmos em lugares de refrigério, de descanso e de alegria. Então, estamos falando dos pensamentos de Deus a nosso favor. Então, hoje eu queria falar um pouquinho, irmãos, a respeito das armaduras de Deus. E eu fui falando com Deus, né? E ele tocou um hino assim no meu coração, que fala: Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. E me veio a curiosidade de saber onde é que Deus falava conosco no Velho Testamento. Eu me lembrei certinho ali do tabernáculo, né? E aí fui procurar um versículo. E tem uma Bíblia, que é a Bíblia Viva, que traz de uma maneira muito tremenda, assim. E eu quero ler. Sempre que Moisés entrava no tabernáculo para falar com o Senhor, ele ouvia a voz que falava com ele. A voz falava de cima do assento da misericórdia, que fica sobre a arca e entre as figuras de anjo, que são feitas de madeira. Uma outra versão aqui, vamos ver, quando entrava Moisés na tenda da congregação, aleluia, que é a tenda do tabernáculo, para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, e assim lhe falava. Então, de onde Deus fala conosco? É desse lugar de glória, lá no Velho Testamento. Agora ele fala conosco no nosso espírito, é o lugar da vida, é o lugar que está vivo para Deus. Onde falamos a respeito do espírito estar vivo para Deus. Shalom, irmã Rosana. E é desse lugar, é onde a vida de Deus, onde estão ali verdadeiramente aquilo que Jesus fez, cobrindo as nossas rebeliões, não é? Ali no lugar da vida. Caminho, o átrio. Depois, a verdade, o lugar do santo, né? O lugar santo. E depois, ali, o santo dos santos, que é justamente o lugar que precisa viver para Deus. Então, esse lugar está vivo e é ali que o Senhor vai falar. Então, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, é no Espírito. É no lugar onde as nossas rebeliões já foram tampadas, vamos colocar assim, por essa tampa chamada propiciatório. Veja que essa Bíblia viva trouxe acento de misericórdia. É nesse lugar onde a misericórdia de Deus se estabeleceu, cobrindo as rebeliões do homem, porque veja bem, ali dentro daquela caixa, já falei algumas vezes, dentro da arca havia três rebeliões, a maneira de Deus nos alimentar, rebelião, a maneira de Deus apresentar o sacerdócio, e rebelião, a maneira de Deus trazer os mandamentos para nós ali, as tábuas da aliança estavam todos dentro dessa arca, então haviam três rebeliões ali, do homem contra Deus, e aí Cristo vem, ele é a tampa, ele é o propiciatório, e ele cobriu isso, e agora ele tem o efeito do seu sangue para cada vez mais extirpar essa natureza das trevas de dentro da nossa vida. Então, é muito tremendo que Deus esteja falando isso hoje, porque ontem mesmo falamos a respeito de espírito, alma e corpo. E eu fui falando para Deus como vamos dar continuidade a esse ensino, e hoje me veio algo que eu tenho um ensino de 2016, onde estávamos tratando ali de Jezabel. E é interessante que ali naquela época o Senhor me deu o levante de Jezabel contra a armadura de Deus nas nossas vidas. E a armadura de Deus, irmãos, ela é colocada na nossa alma. Em muitos aspectos, ela é colocada na nossa alma, porque é a nossa mente que precisa estar ligada, que temos salvação. É o nosso coração que precisa estar crendo na justificação. Nosso coração precisa exercer essa prática. Eu sou justificado. É justamente aqui o cinturão da verdade, que é a confiança, aquela certeza que a verdade do Senhor nos liberta, as sandálias da preparação do evangelho da paz. Aonde eu vou andar com esses pés? São nos lugares de batalha espiritual.
Nosso espírito lá está no lugar de comando e a alma vai entrar para tirar aquilo que ficou ali do adversário, ela vai entrar para tirar aquilo que foram as trevas que entraram e aí ela precisa ser restaurada. Então, é no lugar de combate. Ali nós andamos com sandálias da preparação do Evangelho da Paz. E nós vamos ver cada uma delas hoje. Amém? Para podermos pedir para Deus, livra-nos daquilo que essa potestade do ar, não é? Essa força-pensamento vem trazendo contra nós. Livra-nos daquilo que o adversário procurou fazer contra a minha alma, a minha mente, o meu coração, a maneira de eu enxergar a tua verdade, a maneira de eu caminhar nas batalhas espirituais, como eu me movimento nessas batalhas, o escudo da fé, a espada do Espírito, como tudo isso está na minha vida, como a minha alma se esconde debaixo dessas realidades espirituais para que eu faça uma guerra cheia da proteção de Deus. Então, Jezabel, ela tem essa manifestação, e quando eu fiz esse estudo, eu coloquei lá Jezabel e a deformidade das armaduras. Vamos falar com Deus para que possamos falar um pouco mais dessa potestade do ar, não é? Que trabalha tão terrivelmente contra nós, irmãos, e ali o Senhor me deu algumas indicações a respeito dela trabalhar contra nós na nossa consciência, no nosso ministério. São várias no nosso corpo físico, trazendo sintomas, são várias manifestações que tem ali. Se for pertinente, o Senhor vai confirmar para mais para frente trazermos esse ensino, para que nos posicionemos cada vez mais contra ela, porque ela é extremamente sutil. Ela é um espírito religioso e ela vai vir com uma aparência de religião para poder exaltar Beuzebu, para colocá-lo no trono, mas o Senhor, né, é Baal Zebub. Shalom, irmã Dayana, seja bem-vinda. Então, nós precisamos discerni-la, não é? E aí, irmãos, aqui está. Então, Jezabel e a deformidade da armadura de Deus. E eu fiquei feliz porque conforme eu comecei a ler, foi a palavra que o apóstolo Alexandre trouxe, né? Hoje de manhã tem algumas partes que tem aqui. Então eu fiquei mais segura ainda que era para trazer essa palavra, porque eu creio que uma pregação está auxiliando, complementando a outra. Então vamos lá. Quais são os elementos da armadura de Deus que esse tipo de manifestação danifica? Quando como que eu posso dizer, essa parasita chamada Jezabel, que tem verdadeiramente a função de nos roubar a personalidade, nos roubar a identidade. Então, como ela funciona para trazer uma deformidade na nossa armadura? Ela funciona, em primeiro lugar, irmãos, no capacete da salvação, que é uma mentalidade voltada e cativa à atualidade, à veracidade e a realidade desses fatos, chamados salvação, e da esperança e confiança viva em seu poder. Só que nós vivemos em dúvida em relação a ela. Então, esse capacete normalmente não está bem ajustado. Ela não permite nós vivermos a realidade de que fomos salvos. É, em Isaías está escrito que o capacete é a esperança. O capacete da salvação é uma esperança viva. E esse tipo de deformidade que ela traz uma danificação na nossa mente, no sentido: será que eu estou salvo? Será que verdadeiramente a minha vida está condizendo com aquilo que o Senhor fala para eu fazer? E aí ela estabelece aqueles pensamentos de acusação e condenação que ontem estávamos falando sobre eles. Mas o Senhor, ele vai trazer aqui para nós a respeito que vive sem dúvida em relação a isso, né? A salvação. Cocheamos em dois pensamentos. Somos uma nova criatura ou não? Porque eu tenho tantos desejos e atitudes erradas. Por quê? Porque estamos focados não naquilo que o espírito recriado está vivendo, mas naquilo que a alma, junto com a nossa carne, que deve ser considerada como morta, estão querendo trazer para nós. Então, como essas manifestações não estão bem resolvidas dentro de nós, e nós não conseguimos ainda entender que isso é uma manifestação da alma que precisa ser conquistada, aí nós ficamos em dúvida. Mas se eu sou salva, por que eu tenho esse desejo? Se eu sou salva, por que eu estou pensando dessa maneira? Se eu sou salva, por que a natureza de Cristo não está em mim? Porque estamos confundindo as jurisdições ou os compartimentos do ser tripartido que somos. E Jezabel, sabendo que nós temos essa certa ignorância espiritual, vai se aproveitar disso, porque é um espírito enganador, é um espírito sedutor.
É um espírito de feitiçaria. Ela envia os seus feitiços para poder nos prender em ambientes espirituais que nos deixam verdadeiramente confusos. Então, acaba que nós vamos vendo a nossa vida e olhamos para a nossa vida, mas isso não condiz com, principalmente, se nós entrarmos pelo caminho da comparação. Aí é perfeita derrota, como diz o Paulo, não é? Lá no Novo Testamento, vocês andarem se comparando, já é perfeita derrota, porque aí você se compara com um, com o outro, mas fala, olha a vida de fulano, ele parece que vive lá no céu. E eu aqui nessa situação não consigo vencer nem uma gripe que dirá andar nesse lugar que essa pessoa anda aí e tal. E aí você começa a se comparar. E aí Deus ele vai precisar trazer para você que, em primeiro lugar, não viva em comparações. Em segundo lugar, a tua alma verdadeiramente você vai precisar adestrá-la na sua mente. Estou em transformação. Você pode até dizer isso comigo agora. Estou em transformação. Tem um processo acontecendo dentro de mim. Eu não estou pronta, mas estou em construção. Estou em desconstrução daquilo que verdadeiramente não serve mais para Deus, mas estou em construção naquilo que é para Deus. Então eu posso me alegrar naquilo que eu sou. Então, num desses dias aqui no culto que estávamos tendo na igreja, então eu estava falando para a irmã e nós colocamos ali no quadro. Eu falei, Deus quer que nós nos alegremos nele. Então toda a vitória é para nós nos alegrarmos. Então eu coloquei vários pontinhos e aí depois a resposta total, a bênção, o lugar da bênção. Então, os pontinhos são os passos que nós estamos dando, não é? Como o apóstolo falou hoje, é para vivermos de maneira digna, em Filipenses 3, que ele leu hoje cedo, é vivermos de maneira digna com aquilo que nós já alcançamos. Então, se eu estou indo de fé em fé, de glória em glória, eu tenho que me regozijar em cada um dos avanços. E esse é o trabalho de Jezabel. Ao invés de você olhar para sua mente, eu estou sendo salva dia após dia, nós olhamos para aquela bênção final que não chegou e andamos entristecidos. E foi tão interessante que a irmãzinha falou assim: puxa vida, eu já estou obedecendo agora, eu tenho que me alegrar ainda, mas que coisa! E ela fez assim, de um jeito bem pirracente, e nós demos muita risada com o jeitinho dela. É, porque você vai obedecer, mas o Senhor fala: alegrai-vos no Senhor. Se não aprendermos a celebrar cada ponto que eu e você estamos vencendo, irmãos, nós vamos viver a nossa vida muito triste, de maneira muito triste, de maneira a andarmos sempre cabisbaixos, onde o adversário nos rouba a alegria da salvação. Essa é uma manifestação das trevas que vem para tirar de nós aquilo que Deus deixou de ordenança. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, regozijai-vos. Não é? Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. E aí não conseguimos. Por quê? Porque a bênção final não chegou. Mas eu e você estamos caminhando. E às vezes, por exemplo, hoje cedo, falando a respeito num atendimento, estávamos conversando com a irmã, e aí o que ela falou, aí ela trouxe todo um sonho, algumas coisas que ela trouxe, não é? E aí eu comentei com ela, eu falei, então Deus está tratando tal área, aqui, aqui. Ela pegou e falou assim, meu Deus, eu achando que eu já estava para decolar, mas tem isso. Eu falei, irmã, se alegre. Se alegre, não tome isso como algo para entristecer. Porque se Deus está te fazendo subir, é porque Ele quer tirar. Essa é a santificação do nosso Deus. Então não se incomode com aquilo que Deus te dá de sonho, de anúncio de pecado. Ele começar a denunciar os nossos pecados, porque Ele está trabalhando. E nós devemos entender que Ele está num processo maravilhoso chamado santificação. E nós podemos nos alegrar nisso, podemos celebrar isso. Então, são coisas que o Senhor está fazendo para nos fortalecer. Olha, você é meu salvo. E como justo que você é na minha presença, como salvo, eu estou te santificando. Eu estou te salvando a cada dia. Eu estou dando a oportunidade para você, com mansidão, receber a minha palavra, e a minha palavra que está sendo implantada dentro de você salve a tua alma. Então, se alegre, porque a tua alma, ela vive em trevas. E eu preciso trazer a minha luz para você deixar de pensar errado, sentir errado, guardar memória errada, fazer caminhos neurais errados. É isso que eu preciso fazer na tua vida. Então, para isso, ele vai nos chacoalhar, ele vai abalar o que pode ser abalado. Então, é muito bonito o que Deus faz. Só que, como o processo é doloroso, a gente confunde.
como o processo às vezes é tão humilhante, porque a gente já acha que está ali, né, maravilhoso e não tem muita mais coisa para Deus tocar, aí ele vai dentro da santidade dele, ele vem e reflete a sua luz e coloca ali a revelado, fala, filho, agora tem isso, vamos caminhando comigo, vai desfrutando do meu amor, mas eu estou te consertando, eu estou te arrumando, venha comigo, vamos caminhar, tem alegria, não é? Mas verdadeiramente, às vezes, esse tipo de demônio vem para nos roubar, esse tipo de força-pensamento, ele vem para nos roubar. E aqui, ó, eu coloquei exatamente isso, eu dei até risada, né? Porque é um ensino de tanto tempo, e aí está escrito assim, ó, por não haver um esclarecimento de como funciona espírito, alma e corpo e a jurisdição espiritual certa de cada um, a gente fica confuso, não é? Então, é exatamente isso, irmãos. Como a gente não tem, eu achei graça porque falamos isso ontem, não é? Ontem trouxemos a divisão, o homem tripartido, o que Deus pensa de nós, porque ele nos formatou assim, não é? Para poder nos resgatar nesse ser tripartido que somos, né? Para mostrar para nós que somos parecidos com ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós também temos um tripartido aí, mas somos um. Então, uma coisa bonita que Deus está fazendo. Mas aí, como nós não sabemos como funciona a alma, como funciona o espírito, como funciona o corpo, a gente fica todo confuso. E o capacete da salvação fica desajustado, não é? Mas aí, olha aqui, ó, o mesmo raciocínio daqueles que serviam Baal e ao Senhor. Eles cocheavam em dois pensamentos. Quem é Deus? Por que eu estou assim? Ambos fazem sinais e exigem sacrifício, irmãos. Então, Jezabel, na sua manifestação a Baal Zebub, o deus da família dela, dos Sidônios ali, o povo dela, o que acontecia? Eles também faziam os seus sinais e o povo ficava confuso. E nós ficamos confusos com muitas coisas que acontecem conosco. Então, onde está a verdade? E aí, essa mentalidade equivocada, enfeitiçada, quem é quem de verdade? Onde está o meu Deus? Não é? E há uma hesitação, um vacilo, um frequente manquejar, falsear de passos na caminhada, numa infidelidade a Deus. Aí Deus envia aquele homem chamado Elias para trazer uma palavra e falar: olha, até quando vocês vão cochear? Ajusta esse capacete da salvação. Entenda quem é Deus verdadeiramente na vida de vocês. Não é porque ele está trazendo a correção que vocês não gostam no momento, como a irmã André, a irmã Angélica colocou aqui, não é? A correção, quando é aplicada no momento, nós não gostamos, mas ela vai produzir frutos de justiça. Então, é o que o Senhor está falando aqui para nós. Até quando vocês vão cochear? Ele começou a confrontar aquele povo. E aquele povo, ele precisava sair da falta de definição. Então, às vezes, o nosso capacete está falso porque ainda não conseguimos entender qual é verdadeiramente a voz do Senhor que está falando conosco. Quem é que está nos dirigindo? E aí ele quer trazer para nós algo que faça com que tenha uma definição. Não, ele é meu pai, ele cuida de mim, e eu não preciso mais ficar procurando aqui e ali, procurando entrar pelos sacrifícios ou entrar por alguma coisa diferente para tentar conquistar o amor de Deus. Eu tenho meu pai e ele me satisfaz. Eu tenho Cristo como meu marido e ele me satisfaz. E vamos saindo dos lugares de dubiedade, dos lugares de confusão. Precisamos entender isso. Jezabel é aquela que se aproveita dos lugares de confusão. Olha que interessante, irmãos. O Moisés, ele ficou 40 anos aprendendo a cultura de Faraó. 40 anos. E quando ele fez 40 anos, que é a idade de governo, o que que ele faz? Ele vai e vê o seu povo gemendo, chorando, e ele mata o egípcio. E aí, o que acontece? No dia seguinte, ele vai defender os irmãos. E aí, aqueles irmãos falam para ele: você vai me matar como você matou o egípcio? Então, ele percebendo aquilo, ele foge. E ele foge para uma terra chamada Midian. O que é Midian? Midian é lugar de confusão. Agora, existe uma confusão que é saudável na nossa vida, onde às vezes estamos em lugares faraônicos, em lugares de fundamentos errados, em lugares de rebelião, idolatria, magia, vários deuses. E aí Deus vai permitir que a gente passe por um tempo nessa terra de confusão para poder abalar. Porque o espírito religioso, o que acontece com ele? Ele tem uma característica da gente não duvidar, não é?
Porque você vai conversar com alguém que é idólatra, você percebeu como ela fala, não, se eu fizer isso, tal santo, tal entidade assim, assim, vai ficar bravo, eu não quero desagradar. Por quê? Porque aquilo entrou no âmbito do sagrado. Então a pessoa não quer desagradar. A pessoa não quer questionar aquilo se é verdadeiro ou não. E muitas vezes isso acontece conosco. Aí Deus vem e ele manda Moisés para a terra de Midian, terra de confusão. Para quê? Para poder abalar os princípios religiosos de Faraó, de uma religiosidade falsa de Moisés, irmãos. E às vezes Deus tem te trazido aqui para quebrar a força desses princípios falsos religiosos. E aí você fala, nossa, mas eu estou em confusão. Mas você está em confusão por quê? Observe que esse povo tinha se desviado, sim, de Abraão, através de Quetura. Então, era uma outra mulher. E eles se opunham à linhagem de Deus. Eles se opunham a Isaac, irmãos. Então, ainda que filhos de Abraão, mas se opunha àquilo que é da fé. Então, nós precisamos entender o que é que Deus está fazendo conosco agora. Existe esse povo aqui que se desviou do caminho de Deus, porque o rei deles era corrompido. Mas existem pessoas as quais Deus leva para lugares onde pode abalar aquilo que é para ser abalado. Porque a pessoa está no engano, ela está verdadeiramente num lugar onde a levaria para a morte. Moisés tinha uma marca de libertador e não poderia ficar naquele lugar de ser alguém que tivesse a cultura de Faraó tão arraigada dentro dele, porque ele não seria útil para Deus. E Deus precisava limpá-lo para poder verdadeiramente estabelecer a cultura do céu. Veja que depois Moisés ele tem uma entrada no reino espiritual maravilhosa para poder ver a cultura do céu e trazer para nós essa cultura do céu. Só que Deus teve um tempo ali onde ele foi sendo chacoalhado naquilo que era egípcio, naquilo que estava arraigado dentro dele. Veja que ele fica 40 anos com Faraó e 40 com Jetro ali, o seu sogro, sacerdote de Midian. Para quê? Para poder colocar tudo aquilo que ele tinha se alimentado na confusão. Lembra que quando ele chegou, ele joga a história de vida dele no chão para poder verdadeiramente a serpente esmagar, a ser esmagada pelo pé do Cristo vivo, e depois, quando ele pega no rabo da serpente, na cauda da serpente, ela se transforma em autoridade. Então, essa é a manifestação daqueles que querem viver um capacete da salvação ajustado. Você olhar para a sua vida e falar: não, eu sou salvo. Deus me resgatou. Não tem confusão. Eu não vou andar mais debaixo desses pensamentos, a passos de a hesitação, a um vacilo, um frequente manquejar, um falsear de passos na caminhada, numa infidelidade a Deus. Como Jesus nos confrontou ali no finalzinho das bem-aventuranças: não poderás seguir a 12 senhores, pois há de desagradar a um ou o outro. Então Deus vai falar para mim e para você: rompa com toda a falsidade desse capacete da salvação. Ajusta esse capacete muito firme na tua mente, entenda quem é que te salva. Não são as obras, não são pessoas, que foi como o apóstolo orou hoje cedo. Para de ficar procurando a salvação no homem. Para, Lia, de ficar procurando a salvação em Jacó. Para de ficar procurando, Raquel, a tua salvação no filho. Parem com isso. Então veja quantos lugares existem dentro da nossa vida para nós procurarmos salvadores. E o Senhor vai falar: para de andar agora, porque eu não quero mais que você ande nessa confusão que distancia você de mim. Mas eu quero que você saia desses lugares, então estou abalando. Agora ouça a minha voz e vem para o caminho certo, onde eu estou estabelecendo algo na tua vida. A palavra de Deus no livro de Isaías diz: olha, eu te dou pão de angústia e água de amargura, para que quando você ouvir a voz dos seus mestres atrás de mim, eles vão dizer: esse é o caminho, anda por ele. Então, às vezes, Deus vai verdadeiramente colocar nas nossas vidas coisas que vêm para trazer, você fala: mas eu estou servindo a Deus, né? Senhor, estou te servindo, né? Tá tudo bem, né? Porque pão de angústia, água de amargura, ué, que é isso que está acontecendo comigo? Parece que não há descanso, mas Deus está te falando e me falando: este é o caminho, anda por ele. Você vai aprender o caminho santo e nenhum imundo entrará por ele mais. Então tenha paciência, porque Deus está te purificando. Ele está limpando, ele está tirando os lugares de insegurança, os lugares de mistura, os lugares de contaminação das nossas vidas,
Agora vamos lá. Aí depois temos o segundo ponto que Jezabel deforma, e ela deforma isso com força, a couraça da justiça. E ela faz isso em dois aspectos, tanto para nós mesmos, isso mesmo, irmã Daiane, e tanto para nós mesmos como para aqueles que estão ao nosso lado. Então, ela trabalha nos dois âmbitos. Nós não recebemos. O que é a couraça da justiça? É entendermos, nós temos um peitoral e ele precisa ser ajustado pela verdade. Só que o adversário quer que a gente creia na mentira. Lembra que nós falamos isso na sexta-feira, desacreditando nas mentiras. Não podemos mais andar como filhos da mentira. Satanás é o pai da mentira. Então, o que ela vai falar? Ela vai falar, ó, essa pessoa que está do teu lado, e daí que ela é nova criatura? Ela é criação de Deus agora, no sentido de ser uma nova criatura. Ela é filha de Deus, mas ela não manifesta fruto. Você não vê que ela não manifesta? Olha, irmãos, tinha vezes que a minha vida, eu olhava para o meu esposo e eu estava com tanto desprezo no meu coração, porque eu falava, é teu filho, olha como anda. É teu filho, olha como anda. E conforme eu ia falando isso, Deus ia olhando no meu coração que estava cheio de desprezo. E aí, você acha que desprezo é um sentimento que é igual ao de Cristo? Irmãos, é carne, é coisa maligna. Então, enquanto eu olhava para a sujeira que estava nele, eu estava me sujando. Enquanto eu olhava para aquilo que a nova criatura que estava dentro dele e que não estava manifestando nada que eu achasse interessante para mim, eu estava o quê? Com o meu coração contaminado e sujo. Deus ficava, sei. Uhum, isso, olhos da carne, e não olhos de Deus, não é? Uhum, é, isso é chave para você, Angélica, não é? Então pare de olhar para o outro como no manifesto fruto. No manifesto, que fruto? O fruto que você quer que ele dê? Porque eu estava interessada que ele desse os frutos que seriam bons para mim. Para mim é egolatria. Não os frutos que mantivesse a vida dele na presença de Deus. Não os frutos que ele conseguisse sair daqueles lugares onde ele estava tão aprisionado, tão infeliz, tão machucado, tão abusado, tão triste, mas com um sorriso no rosto, porque ele sempre foi muito bem-humorado, mas no coração dele, ele estava triste. E aí, o que que acontecia? Eu falava, mas ele dá risada o dia inteiro. Nem parece que está passando por nenhuma tribulação. Irmãos, bebeu óleo ungido, de desespero. Jogou o óleo na cabeça, assim, ó, de desespero. Fez mais de não sei quantos dias de jejum, mais de 40 dias de jejum só com um líquido. De alguma maneira ele estava buscando, mas não é porque eu queria o que eu queria ver. Eu queria que ele me amasse. Agora ele vai me amar. Mas Deus estava ocupado em mantê-lo vivo, porque o espírito da morte espiritual estava rondando ele. Mas eu queria o que eu queria. Paga-me o que me deves. Você entende? É a minha vontade, o eu. E quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, não é? Então, era isso que eu queria. Então, essa manifestação aqui da couraça da justiça, nós podemos tê-la totalmente desajustada, desalinhada no nosso coração, porque estamos caminhando sem o cinturão. O cinturão é uma faixa, irmãos, que ajusta essa couraça. Ele ajuda a couraça a ficar bem justinha, assim, para não ficar balançando na hora da guerra. Mas eu queria a minha verdade. Eu queria aquilo que era pertinente para o meu interesse, para a minha cobiça, para a minha carência. Então era o eu estava sentada no trono. E eu queria que olhar para ele e ver o que ele tinha para me oferecer. Não é nova criatura? É como as pessoas às vezes falam para você na tua casa, mas você não é crente? Mas você não é crente, mas quando você vai trazer uma palavra de conserto para a pessoa, aí a pessoa não lembra que você é crente, ela só lembra que você é crente quando você está com um cisquinho na roupa para te pegar e lançar, não é? O cisquinho que está na tua roupa, na sua veste, que deveria estar branca, ela fala assim, mas você não é crente. Mas na hora de ouvir a palavra da verdade, mas na hora de ouvir aquilo que você tem de orientação, aí a pessoa não vai querer, não é? Por quê? Porque aí você não é crente. Porque ela quer se escudar na tua fragilidade, na sua fraqueza. Então, irmãos, o Senhor hoje ele está falando para nós o que você vai fazer em relação a Jezabel,
aquilo que ela lança para manter a sua armadura, chamada couraça da justiça, balançando. O que você e eu vamos fazer? Até quando, ao invés de nós pegarmos o justo, que é o Cristo, aquele que é justo, que domina sobre os homens no temor de Deus, até quando nós vamos permitir que ele fique longe? Sem nos justificar diante de Deus. Lembra quando eu falo que às vezes a pessoa aparece, tem sonho, essas coisas, e essa parte do corpo está nua? Por quê? Porque falta justiça. Falta crer na justiça de Deus. Então está sem a couraça. Então está indo na autossuficiência, está indo na justiça própria. Aí Deus tem que denunciar isso de alguma maneira para falar para mim e para você: olha, você está esquecendo o fundamento. E o fundamento é Cristo, a salvação é Cristo, a justiça é Cristo, a verdade é Cristo. Então, Deus ele vai falar para a nossa alma: e você vai sair para a batalha sem levar os fundamentos da justiça, você vai ser flechada, você vai ser machucada. Quando você chegar para o adversário para falar para ele sair, ou para você guerrear com ele, ou para você falar que ele não tem nada em você, você não vai conseguir isso na força do teu braço, que era o que Jó fazia. Ele chegava diante do adversário, que era um espírito de acusação, e falava para ele: mas eu tenho obras. E o adversário falava: aham, eu não estou querendo as tuas obras. Eu só vou poder sair se tiver alguém maior que você na tua frente, Jó. Porque até agora você está parecido comigo, orgulhoso. Então, é dessa maneira que Deus vai querer trabalhar conosco. Então, o ajuste é para nossa alma, o nosso coração aflito. O nosso coração, irmãos, que está pensando um monte de coisa ao não receber. Irmão, você sabe o que é uma obra morta? Sabe que quando Deus fala, assim que nós sairmos das obras mortas, lá em Hebreus, sairmos das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? Sabe o que são as obras mortas? É tudo que não provém de fé. Aí fala assim: ai, apóstolo, que susto! Meu Deus, então eu só tenho obras mortas, porque quase não tenho fé, não é? Mas é sério, porque é princípio. As nossas obras mortas é tudo que não provém de fé, irmãos. É sério o negócio. Então, se você vai fazer algo que você não tem a fé, a essa couraça, essa ativador, não é? Que é a fé, na couraça que é o Cristo vivo, ou seja, a justificação daquele que se fez pecado e te substituiu no pecado, na morte, então você está sem aquilo que é o revestimento para fazer absolutamente nada. Você não pode fazer nada. Sem mim, nada poderes fazer. Então, o Senhor vai te chamar a entrar nesse lugar para que as virtudes, e isso sem fé é impossível agradar a Deus. E você vai andar alegre quando? Quando você alegra o Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Então, se você não tem fé, não consegue agradar a Deus, não tem alegria, olha quanta coisa, uma coisa vai puxando a outra. Porque é assim que Deus trabalha. E o Cristo vivo está no centro disso tudo. É Ele quem manifesta em nós essa justiça. E aí, irmãos, vamos lá. Então, duas coisas. Então, não conseguimos olhar para nós mesmos como justificados. Nós temos um substituto que morreu a nosso favor. E quando olhamos para o outro, aí nós falamos assim: Cristo não é substituto desse, não. Cristo não é substituto do meu marido, do meu filho, da minha mãe, da minha sogra, da minha nora, não sei quem, não, do meu pastor, não, jamais, em tempo algum. Cristo não é substituto dele. Cristo não justificou ele. E aí nós entramos naquele lugar que foi, que o apóstolo também falou hoje cedo: com a medida que julgarmos, seremos julgados. Então não tem como, irmãos, nós vivemos sem nos posicionarmos contra esse espírito que vai comandar outros para nos manter num lugar de autossuficiência. Então ela se junta com o orgulho, ela se junta com a manifestação da inferioridade ou da superioridade. Ela vai se juntando com vários tipos de manifestações de trevas para manter a nossa armadura fora daquilo que é Cristo. Então, saímos para a guerra, ou saímos para fazer qualquer coisa para o Senhor, saímos desarmados. Ou nus para fazer a obra, né? Saímos ali, sem nada, não tem revestimento. Quem te fez ver que estava nu? A falta de fé, não é? De que Deus viria para me cobrir.
Então, é exatamente isso. A falta de fé naquilo que Cristo fez por nós vai fazer com que andemos nus nos lugares espirituais, onde estamos fazendo a batalha espiritual, que é no segundo céu. Não tem revestimento, não tem armadura sobre a nossa alma. E aí, irmãos, vamos lá. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor está nos chamando para tirar os nossos olhos naquilo que os nossos irmãos produzem, ainda que ele esteja produzindo Adão. Olhe para eles como Jesus olhou. Eu preciso olhar para mim como Jesus olhou. E preciso olhar para o meu irmão como Jesus olharia. Porque não podemos mais, irmãos, julgar segundo a carne. Não conheço mais ninguém segundo a carne, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo, acho que é 21 ou 15. Um desses dois, versículos 15 e 16, é por ali, capítulo 5, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Eu não conheço mais ninguém segundo a carne. Então, Deus vai falar para mim e para você sobre isso. Para que eu e você também pode se conhecer segundo a carne. Quero arrancar a justiça de Cristo sobre você. Tire essa mentira das trevas e, em nome de Jesus, onde há esse fundamento de mentira, ele seja agora invadido pelo poder da luz da palavra de Deus e as manifestações das trevas. Deixe a tua mente, a minha mente, onde houver qualquer fundamento de não justificação pelo sangue do Cordeiro, pela morte do Cristo vivo, seja sentenciado. Em nome de Jesus. Aí depois, irmãos, aqui, ó, Jezabel é a ausência de justificação daqueles que estão ao nosso redor. Isso é sério. Porque se aprendermos a olhar para aqueles que estão ao nosso redor com a misericórdia, assentados nesse lugar de misericórdia, e entendermos que as rebeliões dos nossos irmãos também foram cobertas pelo propiciatório chamado Jesus Cristo, a nossa vida vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Uma das coisas, um fundamento que foi arrancado na nossa casa foi: pare de olhar para sua esposa, pare de olhar para o seu esposo como se ele fosse velha criatura. Pare. Pare de andar olhando para ele como se ele te devesse alguma coisa. Romanos fala: eu não devo mais nada para a carne. Por quê? Porque eu não vivo mais segundo a carne. Eu vivo segundo a fé daquele que mora dentro de mim. Então, pare de olhar para os seus companheiros de culto, seus companheiros de obra, às vezes grupos pequenos, tem pessoas lá que estão olhando o irmão com aquele desprezo. Ai, porque eu tenho conhecimento, a pessoa não tem, né? Ai, ai, o quê? Conhecimento você tem quem te deu. Então precisamos entender essas coisas, irmãos, em nome de Jesus. Aí depois, o terceiro ponto, o cinturão da verdade, já falamos um pouquinho. Então tem uma palavra aqui que fala a respeito da santidade, eu quero ler para você. A santidade é a implantação dos pensamentos, sentimentos e vontades de Deus em nossa alma. Olha que coisa que é a santidade, irmãos. Você vai pensar como Deus, você vai sentir como Deus e você vai agir como Deus. Você tem uma vontade parecida com a de Deus. Isso é santificação. E nós pensamos que santificar-nos é nós nos esforçarmos para deixar isso, para deixar aquilo. Santificação não é esforço, é presença. Santificação é estarmos diante dele falando: Senhor, eu não posso. Santificação fala: Espírito Santo, trabalha em mim, mortifica os feitos da carne em mim, como está lá em Romanos capítulo 8. E pelo Espírito de Deus vocês vão mortificar os feitos do corpo. E aí então vocês são chamados cada vez mais de filhos de Deus, filhos maduros. Porque entenderam que o Deus vivo mora dentro de mim e é Ele que me santifica. Outra palavra que tem aqui é: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, onde vem santificação para mim? Conforme eu leio a palavra, conforme eu escuto a palavra mesmo vai me lavando, me santificando, me colocando por pura, por limpa. Você entende que não tem nada a ver com as tuas obras e com as minhas obras, tem a ver com a quantidade de Cristo que eu permito penetrar dentro de mim, com a quantidade de Cristo que eu deixo manifestar dentro de mim. Isso é santificação. Conforme a palavra dele vai chegando perto de mim, eu vou abrindo o meu coração e vou falando para ele: pode fazer, pode fazer. É isso que vai me santificar, é isso que vai me consagrar a ti, é isso que vai me separar para ti, é isso que não me vai fazer comum aos teus olhos, como o apóstolo Éder fala, o que é santo. O que é ser santo? É não ser comum. Então, ele fala bastante disso a respeito do sábado. Os outros dias são dias comuns, mas o sábado o Senhor santificou.
Não é mais comum, não é uma coisa mais que está aí misturada. Santo é aquele que vai ser serviço exclusivo para Deus. Então não é comum, é separado. Então, aí a palavra de Deus, ela nos santifica. Então, nós temos o Espírito que nos santifica e temos a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Então, santifica-os na verdade. Na oração sacerdotal de Cristo, lá em João 17. Ele está fazendo uma oração intercessória para aqueles que estavam naquele momento com ele, os seus discípulos, e para aqueles que iam chegar ainda. Então ele está falando aqui, papai, olha, eu estou com esses meninos que o Senhor me deu, nenhum deles vão se perder, só o filho da perdição, mas essa palavra é para aqueles que vão se chegar. E aí ele vai fazendo aquela oração maravilhosa, Pai Santo, Pai Santo, Pai Santo, Pai Santo. Aí ele fala, santifica-os na verdade. Então, o cinturão da verdade tem a ver com a santificação que a própria palavra de Deus dá para nós, assim como o próprio Espírito Santo vem e ativa essa palavra, ele vivifica. A minha palavra é espírito e vida. Aí o Espírito Santo vivifica essa palavra dentro de nós. E aí não é por esforço, não tem como. Nós só se percebe como Cristo vai entrando e nós vamos deixando as obras. Por isso que ele fala, João, lá os meninos perguntando para ele, o que temos que fazer para fazer as tuas obras? Ele fala assim, vocês devem crer que o Pai me enviou. É crer, irmãos. É um verbo abstrato. É algo que não dá para você fazer. Você precisa desenvolver os seus sentidos espirituais, é ter a fé de que o Pai enviou Jesus Cristo. E essa fé é dom de Deus. Então você vai se expondo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, você decide. A fé, ela manifesta uma decisão de verdadeiramente seguir aquilo que você não está vendo. Então Deus fala: olha, a minha obra é feita em você através da minha palavra. Então, porque é difícil você crer, você pega e fala assim, mas tal circunstância é muito difícil, mas quem vai pagar a conta dela? Quem vai pagar a conta dele? Como que vai ser isso? Ah, Senhor, como o Senhor vai executar a cura? Como o Senhor vai mudar o pensamento de tal pessoa? Tal pessoa é muito dura. Aí você só tem o quê? A palavra, sim. Em comparação com o natural, enquanto fazemos o esforço físico, nós usamos o abdômen. Mas o Senhor está falando, não, eu tenho uma faixa. E essa faixa aí, esse cinturão, ele não é teu, ele é meu. Não dá para você fazer a sua maneira, no esforço do seu braço, nos exercícios físicos aí que você quer fazer alguma coisa. Não! É para você ouvir a minha palavra, e conforme você ouve a minha palavra, esse cinturão vai tomando força, ele vai tomando espessura, ele vai te envolvendo num ambiente da verdade, um ambiente de verdade. Então, o Senhor está falando, esse é o meu pensamento a teu respeito. Pensamento de paz, pensamento de descanso, pensamento, eu sou Deus e você recebe o que eu faço para você, sou eu que te abençoo. Aleluia. Então vamos lá. Agora nós vamos para Jezabel e as setas incendiárias, que é o escudo da fé. Então o que ela faz? Ela trabalha com circunstâncias. Então o que ela vai fazer? Ela vai, a palavra de Deus diz, é para que nós tenhamos o escudo da fé, para podermos apagarmos os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados? Então tem dois tipos, dardos cheios de fogo e dardos que atravessam para nos inflamar, para nos colocar em ira, em chamas também, para nos fazer inflamações também, enfermidades na alma, no corpo. Mas aí, quando nós nos levantamos para crer naquilo que Deus está falando, o escudo é levantado. Me lembro, irmãos, que teve um dia que eu estava na casa da minha sogra e eu não sei o que ia ser falado, e os dardos envenenados, isso, irmão. E não sei o que ia ser falado, eu não me lembro agora, mas de repente Deus abriu o meu olho espiritual, eu vi só um escudo levantando e sendo colocado assim, ó, sobre a minha mente, irmãos, porque aquilo viria para me matar. Lembra quando o apóstolo Alexandre falou que foi buscar carne no açougue do pai dele, porque a avó havia enviado ele para ir e deu o dinheiro da passagem? Só o dinheiro da passagem e vai lá, Alexandre pega. A gente estava desempregado, morando de favor, é tudo muito difícil, muito complicado. E a avó dele falou: Você busca lá no seu pai? Busco. Aí chegou lá, o que aconteceu? O pai dele falou: Quanto você tem de dinheiro no bolso? Ele falou assim: Eu não tenho nada, só o dinheiro da passagem. Aí o pai dele pegou e deu lá
colocou um dinheiro em cima do balcão e empurrou para ele e falou assim: toma, pega esse dinheiro, porque se eu não tivesse nenhum dinheiro na carteira, eu já teria me matado. Tipo isso, falou. Só que antes o Senhor ergueu um escudo sobre a mente dele. Um escudo poderoso. Nós precisamos entender que esse escudo, irmãos, é para apagar os dardos inflamados na nossa mente. E aí o que aconteceu? O Senhor já o tinha blindado antes, dando um hino para ele vir cantando no ônibus. Não tenho ouro, não tenho prata, não, mas no meu não ter eu tenho tudo. Tenho Jesus, a luz do mundo. Ele é o poder, fonte de vida, grandes muralhas, barreiras caídas. E aí o hino vai para frente, aleluia. O Senhor blindou ele com aquela palavra, aquele espírito de morte, com uma seta incendiária. Aí Deus falou, aqui não. Ele tem pai. Ele pode não ter ouro nem prata, mas no ter dele ele tem tudo. Ele tem Jesus, a luz do mundo, que acabou. Você entende que tipo de batalha que o Senhor quer que você viva? Esse é o pensamento dele para nós. Ele quer nos blindar por inteiro. Ele quer dar uma segurança de que somos salvos. Ele quer dar uma segurança que somos justificados. Ele quer dar uma segurança que ele é a verdade. Nós podemos confiar na verdade que ele nos traz. Ele quer que aprendamos a levantar o escudo da fé e falar: não, eu creio em quem Deus é. Isso. A palavra de Deus, e meu esposo falou: pai, pode ficar com o seu dinheiro. Pode ficar com o seu dinheiro. E a palavra branda, irmãs, que está saindo é como verdadeiramente aquilo que o próprio Cristo foi vivendo ali com o adversário, ele cheio de furor, para enganar Jesus, para emboscar Jesus, para fazer Jesus entrar num lugar de cair diante das tentações que Satanás estava mandando ali para ele. O que Jesus foi falando? Somente o Senhor teu Deus adorarás. Nem só de pão viverá o homem, arreda Satanás. E aí ele ia falando a palavra com aquela confiança que Deus havia colocado dentro do coração dele. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Veja, Jesus blindou, foi blindado pelo Pai antes de ir para a batalha. Quando o Pai o estabeleceu, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O adversário vem para enfrentá-lo no deserto, mas quem levou o Jesus para o deserto foi o próprio Espírito de Deus, impelindo o Espírito para o deserto. Assim diz a palavra. Então precisamos entender que Deus não quer um povo que está aí no bel prazer do adversário. O adversário vai me comer, vai te comer de palitinho. Ei, esse não é o teu Deus. Deus está falando, eu penso assim de você. E te amei. Eu enviei meu Cristo. Ele é o teu escudo. A palavra de Deus diz isso. Eu sou o teu escudo. A tua verdade é meu escudo. É meu baluarte. Eu não temerei pelo que os teus anjos me sustentarão. Essa é a verdade de Deus para nós. Agora, nesse escudo da fé, aqui, ó, muitas vezes o que foi formado em nós é uma mente assertiva, aquiescente, uma mente de condescendência mental, e não uma mente com uma expectativa viva. Então, o adversário fala nós falamos é. Então, tudo que vem, a gente aceita. Irmãos, o que nós poderíamos fazer se o Senhor não blinda com aquela palavra? Qual era o tipo de tentação que estava vindo sobre ele ali? Que tipo de dardo era aquele, se não um dardo de suicídio poderoso contra a vida dele? Era um levante, irmãos, vamos colocar assim, dentro de uma egrégora familiar. Era pesado, foi pesado o ataque ali. Porque é algo que vem do geracional. Ali, vai, acaba com a sua descendência. Coloca a tua família em pânico, a sua mulher, seu filho. Destrói tudo que está ao teu redor. Você não tem dinheiro? E aí o Espírito Santo falou, eu tenho aquele que é o dono do dinheiro. Eu tenho tudo. Ele é o poder, é a fonte de vida. Então, irmãos, é isso que Deus está falando para nós. Agora, se você e eu ficarmos com uma mente passiva, que é o que está falando aqui, uma mente assertiva, uma mente aquiescente, é isso mesmo. Uma mente que é condescendente, tolerante. O adversário vem cantando alguma coisa, falando alguma coisa, a gente fica lá, tá bom. Não falei aqui que a gente teve um dia que eu fiquei 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí eu falei, Deus, que é isso? 1, 2, 3, 4? Que é isso? Então, nós temos que ter uma mente sóbria, vigilante, para podermos verdadeiramente, olha, com esse escudo que dá fé, a fé é ativa, irmãos.
E isso quem faz é a nossa alma, no nosso poder de decidir. Por que o poder de decidir é tão importante a ponto de ser colocado debaixo do sangue, irmãos? Será que o poder de decidir é algo que tem pouca importância? Ou será que tem muita importância a ponto de Deus derramar a vida dele em cima do nosso poder de decidir? A ponto de falar, pai, é difícil. Eu estive lá, é difícil. Eu sou um sacerdote da confissão dele, segura aí. Eu sei que é difícil. Eu estive lá, papai. Eu estive lá, papai. Agora nos ajuda. Eu tenho lá meu sangue. E ele está clamando meu sangue. Aí junta aquela misericórdia, o assento da misericórdia. E Deus ouvindo aquilo que o filho está clamando e ouvindo a nossa voz, pedindo ajuda, ele vai derramar, irmãos. Glória a Deus por isso. Aí o quinto é a espada do Espírito. Então veja, aquele hino blindou a vida do apóstolo Alexandre. E depois ele liberou uma palavra, a espada do Espírito, porque já estava dentro dele. Lembra daquele moço, o Eleazar, filho de Dodo, que colocou ali a mão na espada e ele lutou tanto, 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 que eles se fundiram. A espada era a mão dele, e a mão dele era a espada do Espírito. Eles se ajuntaram para resolver uma guerra intensa. Ele não largou da espada até não ver o último inimigo caindo debaixo dos pés do Senhor. É disso que Deus está falando. Então, o Alexandre ele pôde falar ali para o pai dele, falar, pai, pode ficar com o seu dinheiro. Pode ficar com o seu dinheiro. Porque já viu uma espada afiada ali, ó, contra o adversário, a treva estava chegando. Imagine, no cenário espiritual, o adversário trazendo trevas. Aí ali, aquele hino já indo na frente, o adversário trazendo trevas. E quando o Alexandre fala, pode ficar com o teu dinheiro, quando ele fala, pode ficar com o teu dinheiro, cai. Uma luz poderosa se levanta e a treva é dissipada. Não foi muita coisa que falou, mas é o lugar espiritual ao qual ele tinha sido elevado, o poder da verdade a favor dele. É isso que precisamos entender dentro daquilo que Deus está derramando sobre nós, para não ficarmos debaixo das mãos do adversário. Até quando? Até quando? Como diz a palavra de Deus lá em Salmo, onde Davi fala, ó minha alma, porque está batido, ó minha alma, espera em Deus, confia em Deus, ainda o louvarei. É o Espírito de Davi ministrando sobre ele mesmo, para que a alma subisse para o lugar onde ele estava e fosse conquistada por aquela segurança que estava no Espírito dele. Ninguém está falando para você ser super crente. O que estamos falando é guerreie, levante-se, faça alguma coisa. Não permita que o adversário te engane. Pega as armaduras de Deus, as armas espirituais que Deus deixou. Veja que coisa poderosa. Pode ficar com o seu dinheiro e o adversário tem que sumir, irmãos. Porque ele vem com as trevas, mas sobre nós nasce resplandecente a luz do Senhor. E aquele farol brilha poderosamente, aquelas trevas têm que sumir, desaparecer. Agora, isso é uma questão de fé? Sim, isso mesmo. Não é no muito falar, é no posicionamento. É no lugar onde você está. É aquela confiança que nasce dentro da verdade, como a irmã Angélica falou, no abdômen, que é um lugar onde está, aqui, irmãos, onde está a manifestação do Espírito da verdade, o cinturão da verdade. É isso que vai fazer com que aquilo que sai da tua boca tenha a potência da luz do Senhor. Por isso que a espada é do Espírito, ela não é tua. Porque, irmãos, vamos pegar a espada para usar com a força da nossa mão, nós vamos ter facas, na verdade. Porque a espada, ela vai cortar dos dois lados, né? Ela é uma espada de dois gumes. Então, ela corta para lá e corta para cá. Então, quando nós aplicamos o poder da espada, com certeza a espada vai nos cortar também. Porque ela é afiada dos dois lados. Agora, quando somos nós que queremos usar a espada, falando que é o Espírito Santo, esse instrumento de cortar, na verdade, vai ser uma faca. Porque vai cortar só daquele lado, porque nós estamos com o coração cheio de amargura. Nós, o coração está com o coração cheio de dor, que é o que eu falava do meu esposo. Falava, ele está louvando, louva o dia inteiro. Louva o dia inteiro, mas que mudança que tem. Era a forma que Deus havia dado para ele se manter de pé, irmão, sem morrer espiritualmente. Então eu estava com a faca na mão. Eu não estava com uma espada que falava, filha, tenha paciência, ele está lutando. É a força que ele tem. Ele só tem isso para oferecer, não tem mais nada para oferecer. Ele tem louvor para me oferecer. E isso está sustentando o meu caminho, senão ele já teria se desviado. É a minha graça sobre ele.
mas eu com a espada. Ah, tá louvando. Ah, tá louvando. Ah, né? A palavra de Deus diz, nem a oração é respondida. Fica aí cantando o dia inteiro. Falsidade. Porque eu queria o que eu queria. Essa espada. Essa manifestação de trevas. E Jezabel falando para você que você está com uma espada na mão e é mentira. Você está com motivação errada. Eu estou com motivação errada. Queremos usar a palavra de Deus a nosso próprio benefício. Isso é manipulação, isso é jezabélico, isso é pintura nos nossos olhos, sedução, engano, feitiço. Que o Senhor nos livre, em nome de Jesus. Amanhã, em nome de Jesus, vamos fazer uma renúncia em relação a Jezabel e os ambientes, usando essa palavra aqui, uma outra que o Senhor tem. Aí depois, né? O sexto e último ponto é as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Já falamos um pouquinho sobre isso. A preparação do Evangelho da Paz. Então, irmãos, precisamos entender. Todas as vezes que se anuncia a palavra verdadeira para trazer libertação, o resultado é guerra. Não se iluda. Porque se você está trazendo uma palavra que é a verdade, ela vai entrar em choque com a mentira. Se eu e você estamos trazendo uma palavra que é luz, o que vai encontrar é treva. Então vai haver um choque, vai ser um conflito, uma colisão profética. E às vezes pode dar muito problema. Então nós precisamos entender isso. Entender o que é que Deus está falando. Por se tratar de um espírito de soberba, de orgulho, como é Jezabel, e ela quer trazer a deformidade, então você começa a caminhar ela por intimidação, ela vem, se levanta e ela vai querer trazer essa manifestação contra nós. E haverá guerra, porque está havendo um arrancar daquilo que é o fundamento das trevas. E às vezes a pessoa, eu, você, estamos agarrados àquele fundamento e não queremos deixar aquilo, mas nem de jeito nenhum. Porque foi assim que aprendi, porque foi assim que meu pai fez, minha mãe fez, e Deus vai falar para você e para mim. Ei, quem falou para você que seu pai e sua mãe estavam certos? Quem falou para você para mim, para vocês, cada um de nós, que eles estavam com a verdade, que eles estavam com aquilo que é vivo, com aquilo que é santo, com aquilo que é separado? Quem foi que falou? Às vezes eles estavam só replicando um comportamento que eu abomino, porque o que é elevado para vocês, para mim, é abominação. Para mim não presta para nada. E nós temos que abrir mão disso. Então, às vezes, quando começamos a caminhar com o Evangelho da Paz, com essa sandália, nós precisamos entender. O terreno que nós vamos pisar é minado, só que para isso precisamos estar em paz. Não importa. Irmãos, por que eu era muito ferida? Porque as sandálias do Evangelho da Paz que eu estava calçando, normalmente acho que eu estava com o pé descalço, porque eu me feria demais, irmãos. Eu revesti até a armadura, mas de que maneira? Sem nenhuma confiança nessa manifestação dessa sandália que deveria me guardar. Porque quando você fala algo e que você sabe que é a verdade de Deus e que a pessoa já tem um temperamento, ou outra pessoa que você vai falar, já são pessoas que às vezes não têm esse hábito de receber a palavra, você precisa estar preparado. E por que é que eu ia todas as vezes e não estava preparado para embate? Porque eu não ia calçado da sandália. Ah, eu achava assim que ia ser em paz. Não, eu estou falando a palavra de Deus, a pessoa vai querer, né? Não é assim. Pare com isso. Nós estamos numa batalha espiritual. As pessoas podem não querer, por muitos motivos. Muitos motivos. Só que essa é a chave. Fazer a guerra em paz. Você vai para a guerra? Faça a guerra em paz. Faça a tua parte e fique em paz. Mas não, aí nós queremos falar e a pessoa não quer, aí nós ficamos em guerra. Ah, mas então será que era de Deus? Será que não é? Nossa, mas a pessoa não recebeu. Irmãos, o quanto que eu sofri a trazer uma palavra sobre Jezabel, que estava num determinado lugar, reinando, soberana. Eu fui e trouxe a palavra, irmãos, e a perseguição foi tão terrível que eu desacreditei que eu estava verdadeiramente anunciando uma palavra da verdade naquele lugar. Fiquei pensando, não, o problema sou eu. O problema sou eu. O problema sou eu. Por quê? Porque eu não estava calçada com a preparação do evangelho. O evangelho é boa nova. Só que é boa nova para quem? Para aqueles que verdadeiramente o Espírito Santo tocar. Para aqueles que verdadeiramente estão com o coração manso e humilde. Mas não é sempre assim. E aí nós chegamos naquele lugar e achamos que todo mundo vai nos aceitar de braços abertos. Irmãos,
Quando verdadeiramente eu entrei numa igreja, porque eu congregava, vamos colocar assim, na minha casa. E aí, quando eu entrei numa igreja, e isso eu achava que todo mundo tinha um coração receptivo para receber. Aí eu fui vendo, eu fui pensando, falei, mas isso aqui que é igreja? Fui me decepcionando, porque ali encontrei gente invejosa, gente de competição, gente isso, gente aquilo. Aí eu fui olhando e falando assim, mas esse é o povo? Foi muito triste para mim, não é? Porque eu esperava um povo que estivesse separado para Deus, caminhasse com Deus de verdade. A minha base foi um fundamento de santidade. E eu tomei um choque, irmãos. Mas o Espírito Santo me ensinou, a duras penas, não é? Que verdadeiramente trazer a palavra de correção, às vezes, vai te machucar, mas vai funcionar depois. E Deus vai pegar cada uma das tuas feridas e vai colocar em ordem. Amém? Então fique com essa palavra. Em nome de Jesus, fique com esse amor de Deus revelado. Pegue aquilo que Deus está falando, filho, filha. Eu não penso como você pensa de jeito nenhum. Eu penso mais alto que você, os meus caminhos são mais altos, meu pensamento é mais alto, e eu quero ensinar você a estar desvencilhado daquilo que são deformidades da alma. E essa manifestação das trevas traz contra a tua vida, a tua casa, a tua família. Então amanhã você venha, vamos falar mais um pouquinho dessas coisas, vamos fazer uma renúncia. Amanhã tem Santa Ceia. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom, shalom. Amanhã não tem oração. Amém? Às 5 da manhã. Tem a ministração do apóstolo Alexandre, às 7h15, depois a minha, em nome de Jesus, e vai dar muito certo. Ai, amanhã não sou eu, não é? Amanhã é dia 11, amanhã não sou eu, amanhã será o apóstolo Alexandre. Amém? Deus abençoe e guarde, em nome de Jesus, não vai ser outra coisa, eu entro na quinta-feira. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe. Shalom, Miss. Deus lhe bendiga. Boa viagem. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, meus amados. Glória a Deus.